Você sabe o que é a segmentação de dados? Não? Fica tranquilo, você não está sozinho. A maioria dos usuários do Excel nem faz ideia de que esse importante recurso existe. Mas fica comigo até o final dessa aula que você vai entender não só o que é a segmentação de dados, mas principalmente como usar ela e também impressionar a equipe nas apresentações de dados da empresa. A segmentação de dados é uma forma diferente e visualmente muito agradável de filtrar os dados de uma planilha. Na prática, ela oferece um resultado muito parecido com a filtragem tradicional que a gente viu lá no primeiro módulo desse curso. A maior diferença está na aparência da segmentação de dados e também no impacto que ela causa, já que, como eu falei no início da aula, poucas pessoas conhecem esse recurso. Então, saber usar a segmentação de dados pode ser um diferencial extremamente positivo para você. Antes de começar a aula, eu quero te pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. A sua inscrição é muito importante para ajudar o canal a crescer e para me incentivar a criar cada vez mais conteúdos relevantes como esse. Como sempre, eu vou deixar o link para download na descrição do vídeo, ok? Sem mais enrolação, bora para a aula? Bem, galera, eu já estou com o arquivo aberto. Esse é o mesmo arquivo que a gente usou na primeira aula desse módulo, quando a gente trabalhou com tabela dinâmica. Se você ainda não assistiu essa aula, clica no card e assiste lá para você entender o que é e como criar a tabela dinâmica. Nós temos aqui uma base de dados com informações sobre vendas de determinados produtos. Então nós temos informações como a data da venda, quem foi o vendedor que efetuou, a região onde está localizada a loja, quais foram os produtos e também as quantidades vendidas, o preço unitário de cada produto e também a receita total, que é a multiplicação da quantidade vendida pelo preço unitário de cada produto. Dessa vez, a ideia é usar essa base de dados para ser representada através da segmentação de dados. E como eu falei na introdução do vídeo, é uma forma diferente e visualmente bem mais agradável de filtrar dados em uma planilha. Um detalhe importante é que para criar uma segmentação de dados, a gente precisa fazer uma preparação da planilha. E essa preparação pode ser feita utilizando a planilha como tabela dinâmica ou também usando o recurso formatar como tabela, que a gente viu lá no segundo módulo do curso. Se você não assistiu a aula sobre formatar como tabela, clica também aqui no card que eu vou deixar para você assistir e entender como funciona esse recurso antes da gente continuar aqui com a segmentação de dados. Então, tanto faz eu usar a segmentação de dados com a tabela formatada como tabela dinâmica ou como formatação de tabela. Eu posso escolher qualquer uma das duas opções. Para relembrar o conceito, eu vou usar o formatar como tabela, beleza? Para formatar como tabela, eu vou selecionar qualquer célula da área de dados, então é importante que essa célula contenha alguma informação. Depois eu vou lá na guia Página Inicial, no grupo Estilos e clicar no botão Formatar como tabela. E o Excel vai trazer uma lista com várias opções diferentes de formatação de tabela. Eu vou selecionar alguma delas e quando eu clicar, o Excel vai pedir para eu confirmar a área de dados que vai compor essa tabela. Como eu já selecionei previamente uma célula dentro da área de dados, então ele já identificou automaticamente todas as células que compõem esse intervalo. Eu vou clicar em OK e o Excel já formatou para mim aquela área de dados como tabela. Como o nosso objetivo nessa aula é trabalhar com a segmentação de dados, então eu já vou direto aqui no grupo Ferramentas da guia Design da tabela e clicar no botão Inserir segmentação de dados. O Excel vai exibir uma janela na qual ele já identificou todas as colunas que eu tenho na minha área de dados e está representando cada uma dessas colunas como campos que eu posso marcar. A ideia aqui é marcar apenas aqueles campos onde eu perceba que há uma repetição maior de informações, porque a partir desses campos eu vou ter melhores resultados para as filtragens. Eu vou selecionar então os campos representante, região e produto. Eu até poderia também selecionar os outros campos, mas como eu percebo que nesses outros campos eu tenho uma repetição menor de informações, acaba não fazendo muito sentido trabalhar com eles. Eu vou clicar OK e vão ser exibidos 3 quadros, tendo um quadro para cada um dos campos que eu marquei na janela anterior. O próximo passo agora vai ser posicionar esses quadros um ao lado do outro de uma maneira que fique visualmente mais agradável para mim. Eu vou então clicar e arrastar
Pronto, já ajustei aqui a posição deles lado a lado. E também eu posso ajustar a altura e a largura desses campos. E eu posso fazer isso de duas formas diferentes. A primeira forma é clicando nessas bolinhas que ficam em volta do quadro e arrastando até chegar no tamanho que eu acho que vai ficar legal. E a segunda forma é selecionando o quadro e vindo aqui na guia segmentação, que só vai ser exibida enquanto o quadro estiver selecionado, e lá no grupo tamanho. Nesse grupo a gente tem duas informações, altura e largura. Eu vou verificar qual foi a altura que eu usei no primeiro quadro que eu já ajustei o tamanho. Eu usei aqui a altura 4,87 centímetros. Eu vou usar essa mesma informação nos outros dois quadros. É só então clicar dentro do campo e digitar o valor. No final eu pressiono a tecla Enter e a altura vai ser ajustada. Pronto, agora os três campos estão com a mesma altura, fica um visual mais harmônico dessa maneira. Uma formatação que pode ser legal a gente fazer nesse momento é trabalhar aqui com o grupo Estilos de Segmentação de Dados, onde o Excel oferece várias opções de formatação diferentes. Eu vou selecionar então alguma delas e ele já vai aplicar aqueles tons de cores que eu escolhi dentro do quadro. Vou fazer a mesma coisa com os outros. E com isso a gente consegue realçar melhor as cores dentro dos quadros da segmentação. Bem, agora que a gente já posicionou e já formatou cada um dos quadros, a gente já pode começar a trabalhar com a segmentação de dados. A ideia da segmentação é ser uma filtragem de um jeito diferente e também mais fácil. Eu vou fazer uma primeira filtragem na qual eu quero mostrar apenas as vendas de um determinado representante. Eu vou então selecionar apenas o nome da primeira vendedora, a Ana Rocha, e só de clicar no nome da representante, os dados já são filtrados lá na base de dados. Então, de uma forma rápida e sem perder tempo, a gente consegue aplicar a filtragem lá na base de dados. Mas agora eu quero verificar as vendas de um outro vendedor. Eu quero verificar as vendas da Maria Costa. Então, vou clicar sobre ela e vejam que ele tirou a seleção anterior e aplicou a nova seleção pela nova representante. Aqui a gente já percebe uma vantagem da segmentação de dados sobre a filtragem de dados, que é essa possibilidade de alternar rapidamente entre as informações que são exibidas. Na filtragem tradicional, a gente precisaria clicar algumas vezes mais para poder determinar quais informações a gente gostaria que fossem exibidas. Porém, com a segmentação de dados, com um clique, você já consegue mudar o que você quer que ele filtre na base de dados. Mas e se eu quiser voltar à base de dados como ela estava originalmente, exibindo todas as informações? Bom, para isso, é só clicar nesse filtro com o xizinho vermelho, ele vai limpar a filtragem que foi aplicada. Ah, mas e se eu quiser comparar as vendas de dois ou mais representantes diferentes? Para fazer isso, é só a gente habilitar a seleção múltipla, clicando aqui no botão que vem à esquerda do limpar filtro. E a ideia é desmarcar as informações que eu não quero que sejam exibidas. Então vamos supor que eu quero fazer uma comparação das vendas da Ana Rocha com a Maria Costa. Então nesse caso eu vou desmarcar os outros representantes. Vou clicar então sobre Carla Dias, João Silva e Paulo Mendes. Vocês vão perceber que as informações desses representantes vão sendo ocultadas a cada vez que a gente vai clicando sobre cada um deles e vão ser exibidas apenas as vendas da Ana Rocha e da Maria Costa, que são as informações que a gente pediu para que ele mantenha na base de dados. E como foi aplicada aqui uma filtragem, a gente pode também fazer classificação de dados a partir das informações da base. Então eu quero organizar aqui representando de forma alfabética crescente as vendas de acordo com o nome do representante. Eu posso fazer isso então indo lá no botão do filtro e escolhendo a opção classificar de A a Z. Dessa maneira, ele vai classificar os dados lá na base, facilitando a visualização das informações. Galera, pausa rápida para passar um recado importante. Todo o conteúdo dessa aula foi baseado no meu e-book Excel 365 Avançado, que está disponível lá no Amazon Kindle. Para você que quer aprender ainda mais sobre Excel e ainda me dar uma força para melhorar a qualidade das aulas, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. E se você for assinante do Kindle Unlimited, você tem acesso a todos os meus e-books e sem nenhum custo adicional. Mas se você ainda não for assinante da Amazon, é só clicar no primeiro link da descrição. Você pode criar uma conta gratuita por 30 dias e aproveitar todos os benefícios que a Amazon oferece, como o Prime Video, Prime Music,
frete grátis para milhares de produtos, além de diversas outras vantagens. Confere lá. Tudo bem, mas até agora a gente só trabalhou a segmentação de dados através da coluna representante. Eu quero trabalhar agora também com as outras colunas. Então, primeiro, eu vou limpar o filtro da coluna representante, exibindo novamente todos os dados da planilha. E eu quero exibir agora apenas os dados da região Nordeste, então vou clicar sobre ela, para que apenas os dados dessa região sejam exibidos. E nesse momento você percebe que o nome de um vendedor vai ser desmarcado porque esse vendedor não efetuou nenhuma venda na região que está selecionada nesse momento. Eu quero verificar quais foram as vendas de impressora e também de monitor na região Nordeste. Então vou marcar a seleção múltipla aqui na coluna Produto e vou desmarcar os produtos que eu não quero visualizar. Percebam que dessa maneira, o que ele está exibindo são apenas os produtos, impressora e monitor que foram vendidos na região Nordeste. São essas informações que ele traz para a gente aqui na base de dados. E se eu quiser, eu posso filtrar ainda mais. Por exemplo, eu quero verificar as vendas da Maria Rocha na região Nordeste e com os produtos impressora e monitor. Então, vou marcar só ela e eu consigo filtrar ainda mais. Com isso, a gente percebe o que eu falei lá na introdução do vídeo. A segmentação de dados é uma filtragem, porém é uma filtragem que é visualmente mais agradável e também mais fácil de ser trabalhada porque ela vai demandar menos cliques do que na filtragem tradicional. E uma outra vantagem da segmentação de dados é que, como ela é visualmente muito agradável e pouca gente conhece, muita gente nem faz ideia de que esse recurso existe, ela pode causar um impacto muito positivo, por exemplo, durante uma reunião de apresentação de resultados da empresa em que você trabalha. Saber utilizar a segmentação de dados mostra que você tem um conhecimento de Excel que vai além do que a maioria dos usuários consegue trabalhar, que é a filtragem tradicional. E isso pode ser um bom diferencial aí para destacar você no mercado de trabalho. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Tem só uma última coisa que eu gostaria de te pedir. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum novo conteúdo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a validação de dados, que vai determinar quais informações um usuário pode inserir na planilha, além de vários outros ajustes. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.